A graça e a paz, amados, mais uma vez, mais um estudo aí para nossa edificação, né? Para a honra e glória do Senhor. E hoje vamos dar sequência no nosso estudo, vamos mais precisamente aqui falar sobre a queda do homem e sobre três aprendizados com a queda do homem que nós vamos ver. Primeiro, a relação que Adão e Eva tinham com o Senhor antes da queda, antes do pecado. Segundo, Satanás ele não oferece morte e inferno, ele vai oferecer salvação e glória. E terceiro, que a gente precisa estar sempre atento, tá? Para a gente não confundir a alma com o espírito, tá? O que a alma, o convencimento do espírito com a justificação da alma. Veja bem, em Gênesis 3:8, né? Nós vamos observar que Adão ele tinha um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, tá? Primeiro, ele tinha um local e ele tinha um horário para esse encontro. Olha lá, vamos lá, ver os versos 8 aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, né, que andava pelo jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores de jardim. E dando sequência, ó. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos ver até aqui, depois a gente dá sequência. Veja, nesse primeiro momento nós entendemos que Adão e Eva eles tinham um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento, ele tinha a hora, que era a virada do dia, e o local, no jardim. O que isso traz para mim e para você? Que nós precisamos nos relacionar com o Senhor diariamente, ser constante com o Senhor na nossa oração, na nossa devoção, no nosso relacionamento vertical com o Senhor. Antes da queda, você percebe que eu acredito que Adão ele tinha seus afazeres durante o dia e que neste momento, na virada do dia, o Senhor se apresentava a eles e eles ao Senhor e ali eles se relacionavam, né? Ele tinha este momento. O que isso nos estimula? Nos estimula a continuar o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nos estimula a ter um horário, a ter um local reservado para essa intimidade. Veja, Mateus 6,6, que Deus ele te vê no secreto, sabe? Deus, ao você entrar no seu secreto, dobre o seu joelho, se entregue ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala que Ele nos vê no secreto. Vamos abrir essa palavra aqui. Eu deixei marcadinho já, para a gente poder dar sequência aqui no nosso estudo. Ó, Lucas 4. Oh, perdão, Mateus 6, é Mateus, não é Lucas não. Mateus 6. Perdão, falei errado aí, tá? É Mateus 6,6. Ó. Mateus 6,6. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, porque esse que está em secreto, o teu pai, que vê em secreto, veja, vê em secreto, te recompensará. Ou seja, aqui a gente está vendo que Deus nos vê. Deus ele vem até nós, ele nos vê quando a gente entra no nosso secreto e quando a gente se relaciona com ele. Então, amados, primeira coisa, constância no nosso relacionamento com o Senhor, com dia, com hora. Não sei se é 6 horas da manhã, se é 6 horas da tarde, mas reserve um tempo precioso com o Senhor. No teu secreto ele vai te revelar, ele vai te ouvir, ele vai te falar e você vai compreender tudo aquilo que ele tem para sua vida. Amém? Segundo, ó,
Satanás, ele oferece morte. Perdão, Satanás, ele não oferece morte e nem inferno. Ele vai oferecer salvação. Ele vai oferecer glória. Por quê? Veja, qual foi o motivo pelo qual Satanás foi expulso do céu? Ele foi expulso porque ele queria a glória de Deus, certo? Então, ele sabe que isso vai te afastar do Senhor, então ele te oferece isso. Ele sabe que a glória, que a salvação, que aquilo que você faz para te auto se salvar te afasta de Deus. Então por isso ele te oferece. Gênesis 3:5, ó. Nós vamos observar isso, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o que a serpente fala. A serpente é Satanás aqui, ó. Ó. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Veja bem aqui, ó. Versos 4, ó. É certo que não morrerás. Ele está falando para Eva, se ela comer da árvore, ela vai morrer, ela vai para o inferno? Sim ou não? Não, né? O que ele está falando? É certo que não vai morrer. Essa morte aqui, ele está falando de morte física, tá? Então, assim, a partir do momento que eles se desprendem do Senhor, eles sofrem uma morte espiritual, que é pior do que a física. Certo? E veja bem, ó. É certo que não morrerás. Ele não oferece o inferno nem morte, ele oferece vida, tá? Porque Deus sabe que no dia em que dele, né, do fruto comerdes, abrirá os olhos como a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. O que ele ofereceu aqui para ela? Vida, né? Salvação. E ofereceu o que? A glória de Deus. Veja, Satanás, ele não oferece para você, ele não vai se apresentar a você com algo ruim, ele vai te apresentar com algo bom, com algo que satisfaça o seu ego e que preencha o teu eu, que é a tua vontade. Então aqui nesse momento, o que ele fala para... Ele se apresenta e se apresenta com bons argumentos, né? Ele oferece o que? Vida, né? Que é salvação, e o que? Glória. Veja o que na tentação de Jesus, em Lucas, capítulo 4, verso 5, e do 5 ao 12 a gente vai ler, ó. Veja, interessante. Ó. Perdão. Abri Saul aqui, que faz parte também do estudo, mas é um pouquinho mais para frente. Aqui, cadê? Lucas, cadê você, Lucas? Achei. Opa, tá bem escondidinho aqui, ó. Tinha deixado anotadinho já, tá? Veja, ó. Na tentação, né, de Jesus, ó. O que aconteceu? E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Ou seja, Satanás apresenta para Jesus todos os reinos do mundo, tá? Veja só. Veja só. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Ou seja, vou te dar autoridade, vou te dar poder sobre todos os reinos do mundo. E a glória destes reinos, ou seja, poder e glória. Porque foi me entregue e eu dou para quem eu quiser. Porquanto se prostrares e me adorares. Mas Jesus lhe respondeu, ó, ao Senhor teu Deus adorará, somente a ele prestará um culto. E então o que Satanás fez? Aí Satanás pegou e levou ele para Jerusalém, ó, e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire-se daí. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará e a teu respeito te guardarão, né? Ou que te guardarem. Te guardará, perdão. E algumas traduções aí, te salvará.
te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: não tentará o Senhor teu Deus. Veja, o que Satanás faz? Ele apresenta a Jesus, tentação do deserto de Jesus, ele apresenta glória, que ele apresenta os reinos, né? Apresenta poder e apresenta o que? Salvação. Veja, querido, assim também foi com Adão e Eva. O que ele ofereceu a ela? O que foi oferecido para Eva? Que nós vimos aqui, ó. É certo que não morrerás. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrirão seus olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, em nenhum momento ele falou para ela: se você comer, você vai morrer. Se você comer, você vai me adorar. Se você comer, você vai abandonar o seu Deus. Pelo contrário, o que ele está falando para ela? Se você comer, você se tornará, será igual a Deus. Ou seja, qual que foi o motivo por qual Satanás foi expulso dos céus? Ele nem falou, ele só em pensamento ele desejou a glória do Senhor. Então, ou seja, queridos, é isso que nós precisamos estar atento. No segundo aprendizado, que Satanás ele nunca vai nos oferecer algo ruim, ele sempre vai oferecer algo bom. Ele vai oferecer salvação, ele vai oferecer vida, ele vai oferecer glória, ele vai oferecer poder, ele vai oferecer dinheiro. Por quê? As coisas boas podem te afastar do Senhor. Tudo isso pode te afastar. E o objetivo dele não é que você vá para o inferno, que você não adore a Deus, que você não cumpra seu propósito, assim como ele tentou fazer com Jesus, oferecendo reino, poder, glória, salvação. E veja, dando sequência aqui. Aí, ó, o que Deus fala? Ó? Perguntou Deus: quem te fez saber que estás nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Você lembra? Quando Deus ele cria todo o jardim, ele coloca uma árvore no meio e ele dá uma ordem dela não comer, não deves comer. É uma ordem, é uma regra, é uma lei. Primeiro mandamento para mim é obediência ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, e ser obediente. Porque quando você é obediente, você não consegue olhar para aquilo que te afasta do Senhor. O grande erro de Adão e de Eva não foi ter comido o fruto proibido, e sim de não ter comido aquilo que lhe era permitido, porque ele tinha todo outros tipos de frutas no jardim, e eles escolheram o quê? Aquilo que não era permitido. Ele comeu aquilo que lhe era proibido. Então o que era permitido eles não comeram. E isso trouxe uma desgraça para a sua vida, porque eles, através da sua adoração própria, do seu próprio eu, né? Eles deixaram de obedecer a Deus e caiu. Por quê? Por falta de obediência. Então isso nós precisamos nos atentar. Ser obediente a Deus, porque Satanás ele não oferece a você morte, ele não oferece inferno, ele não vai oferecer essas coisas. Ele vai te oferecer salvação. Ele vai te oferecer glória, poder, riqueza, domínio. Ele vai te oferecer adoração ao seu próprio eu. Por quê? O grande problema que a gente entende hoje, é uma luta muito grande, é com o nosso próprio eu, porque é o nosso eu que deseja, a nossa alma que deseja aquilo que não vem do Pai. O Espírito nos convence do pecado. A alma, ela nos justifica. Ela tenta arrumar uma justificativa para o pecado. Tá entendendo, querido? Então, para finalizar, não confunda a justificativa da alma com o convencimento do Espírito. Por quê?
Ó, veja bem, ó, para finalizar, para a gente caminhar para o final aqui, ó, versos 12 e 13. Então disse, ó, aí Deus perguntou para ele no 11, ó, porque daí perguntou-lhe Deus, ó, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ou seja, me desobedeceu? Então disse o homem, ó, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu ela. A mulher respondeu, ó, a serpente me enganou e eu comi. Veja, eles já estavam em pecado, o Espírito do Senhor já não estava mais com eles. Quem que está justificando? A alma deles ali, o seu próprio eu, já está arrumando uma justificativa. Mas foi a culpa da mulher. A mulher fala, não, foi a culpa da serpente. Mas ninguém se arrepende, perdão. Ninguém se volta para o Senhor e pede perdão. E para a gente se basear, né, sobre essa questão de arrependimento, né, eu gosto muito, né, de entender sobre Saul e Davi, sabe? Por quê? Porque Davi, ele era bom de arrependimento e Saul, ele era bom de argumento. Ambos foram reis de Israel, né? Qual que foi a diferença de um e de outro? Que Davi, ele pecava sim. Davi, ele pecou, mas ele se arrependia dos seus pecados. Tanto é que você observa que Davi, ele não volta a pecar nas mesmas coisas, tá? Não estou fazendo apologia a pecar, pelo contrário, mas você vê que Davi, ele paga um preço alto sobre os seus pecados, mas ele não volta a pecar, porque ele se arrependia de verdade. Então esse arrependimento fez-o ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele não perdeu o trono, ele não perdeu o espírito, ele pagou um alto preço pelos seus pecados, mas ainda assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Saul também foi ungido pelo Senhor, teve muitas batalhas, venceu muitas batalhas, porém Saul, neste momento aqui em 1 Samuel, que nós vamos ver no capítulo 15, nós vamos entender o porquê que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Porque ele acaba que se curvando para sua própria vontade. Deus, ele dá uma ordem a Saul e pede para Saul ir lá eliminar os amalequitas, né, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, tudo que tinha. E o que Samuel fez? Perdão, o que Saul fez? No capítulo 15, do 7 ao 9. Ele desobedece ao Senhor, ele captura o rei, sabe? Ele conserva, ele pega por despojo de guerra os bois, as ovelhas, os cordeiros ali, os mais gordos, e tudo aquilo que parecia conveniente para ele. E ainda assim, quando Samuel, no verso 12, quando Samuel ele é revelado para o profeta Samuel que Saul já tinha feito, Samuel vai ao encontro. E quando o profeta Samuel vai ao encontro de Saul, ainda no 1 Samuel, no capítulo 15, versos 12, o rei Saul ele já tinha ido para o Monte Carmelo erguer um monumento a seu favor, para sua própria glória. Veja, sempre está envolvido poder, sempre está envolvido glória. Por quê? A partir do momento que Saul desobedeceu o Senhor, automaticamente ele começa a adorar a si mesmo, ele começa a adorar o seu próprio eu, então ele desobedece. E depois a gente vai ver que Saul, no versos 20 e 21, ele tenta justificar o seu erro. E em nenhum momento ele se arrepende, mas ele tenta justificar o seu erro. Para quê? Para se sentir bem. Então o que Saul fala para Deus? Ele fala que no momento, e aquilo que ele fez justamente para poder os animais, os bois, a condição de ter trazido o rei como cativo era justamente para poder oferecer ao Senhor como holocausto. E aí o profeta Samuel fala assim: é muito melhor você obedecer do que sacrificar. Então, ou seja, parte de um princípio, a base que o quê? Que o nosso relacionamento com Deus, a base é a obediência.
Você sendo obediente, a gente consegue se manter conectado com o Pai. E aí você entra naquela condição. O Espírito te convence do pecado. E não a alma que tenta justificar o seu pecado. Porque ela sempre vai arrumar um culpado. Não foi culpa sua. Você merece. Sabe, amados, partindo desse princípio, já caminhando aqui, né, para o final, eu gostaria que você refletisse a respeito, né, desses 3 aprendizados aí que nós colocamos nesse estudo, que foi os 3 aprendizados com a queda do homem. Primeiro, manter um relacionamento firme e fiel ao Senhor, ser obediente a Ele, porque Ele nos vê. Segundo, Satanás, ele nunca vai oferecer para você morte, desgraça, inferno. Ele vai oferecer glória, salvação, poder, riqueza. E 3, que você não confunda a alma com o espírito, que a alma ela vai tentar justificar e te convencer a pecar, porque você merece, não é culpa sua, é culpa do outro, foi o outro que fez isso para você, por isso você fez aquilo. E o espírito ele te convence a nem fazer, tá? Então, que você possa aí absorver, que essa palavra fixe no seu coração. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Curta o nosso canal aí, essa postagem, comente, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. Se você puder se inscrever no canal, a gente fica agradecido. Ative o sininho lá das notificações para que quando a gente tem algum conteúdo novo você possa receber também. E que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém?